E aí, galerinha, Pastor Josias, chegamos ao final dessa nossa conversa existencial. É óbvio que nem todo documento pode ser colocado aqui à disposição, a gente ainda tem algumas limitações, mas irmãos, como é bom poder existir em Deus. A aquarela dos universais, a remoção dos universais, não é? Levam pessoas a fragmentar as coisas, a fragmentar. Sabe, o chamado modernismo, né, a pós-modernidade, né, ela é plural, mas ela é líquida, ela se liquefaz exatamente porque ela quebra os universais e ela usa bastante o martelo de Nietzsche. O martelo de Nietzsche, sim. E quando ainda é insuficiente, lá vem a navalha de Ockham, Guilherme Ockham. É isso aí. Isso baseado em Duns Scotus, porque você sabe que foi o professor do Guilherme. Meus irmãos, eu vou dizer um negócio para você. A ideia hebraica, a ideia judaica, ela é de natureza conjunta. Ela é clã, ela visa família. Um não existe sem o outro. Mas a ideia grega, os gregos já começam a trabalhar indivíduos desde da constituição, por exemplo, dos nomos. Quando você vê ali as cidades gregas sendo formadas, os nomos, você vai ver essa ideia de indivíduo, cidadão individual. A individualização acaba criando o seculismo, ou secularismo, como queira dizer, porque ela leva a pessoa a um padrão relativo, ela relativiza. Então o que é de um pode não ser de outro, o que para alguém faz um sentido, para outro deixa de fazer. Mas como o nosso Deus é bendito e bondoso, se manifestou através dos nossos irmãos hebreus, nós percebemos a ideia de unidade. A existência pela unidade. Um homem unido a Deus em espírito, embora criado carne, criado na matéria, unido em espírito. Oh, meu irmão, que coisa maravilhosa. Só o homem espiritual pode chegar a Deus. O homem carnal não compreende as coisas do espírito. E negar a fé é coisa de homem carnal. É por isso, irmãos, que Deus amou o mundo de tal maneira e deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê seja salvo, não pereça. Mas embora Deus amou o mundo e fez um sacrifício que tem capacidade para salvar todo mundo, o sacrifício de Cristo é capaz de salvar todo mundo, mas nem todos serão salvos. E aí a culpa não é de Cristo, não é de Deus. É porque a crença é fator de salvação. Aquele que crê será salvo. E aquele que não crê, condenado. Então perceba, irmão, quando a pessoa se abre mão da crença, abre mão de Cristo pelos seus próprios pressupostos, quando ele mistura o evangelho, quando ele macula, quando ele mancha, quando ele começa a fazer da sua ideologia uma espécie de evangelho que eu chamo também de desangelho, porque não é evangelho, e não existe outro evangelho senão o evangelho do Senhor Jesus Cristo, mas alguns transtornam e querem criar outro que não existe, então vira desangelho, é um desarranjo, é uma situação ruim, aonde o homem acaba criando para si um psicodeus. Ele cria uma ideia, uma ideologia e tenta se salvar pela ideologia que ele mesmo constituiu. Então ele começa a querer se aproximar de Deus através de desempenho. Ele acredita que se ele fizer muitas campanhas, ele vai conseguir algo. Ele acredita que se ele orar muito, a quantidade, o quantitativo de oração vai ser um fator decisivo. Ele não tem uma abordagem com Deus visando filiação, amor. Ele não olha para Deus e não encontra nesse Deus beleza. O caráter de Deus não lhe diz muita coisa. Então ele busca fazer aquilo que ele sabe, erigir para si uma ideia de Deus baseado no toma lá da cá, onde se eu dou isso, Deus me dá aquilo. Se eu não dou isso, então eu não recebo aquilo. Um Deus que é colocado de acordo com a sua cabeça. Enquanto o Deus verdadeiro, ele idealizou tudo. E ele tem tudo escrito nas suas mãos. O salmista vai dizer que Deus criou de um modo maravilhoso dentro do ventre da sua mãe e a sua alma sabe muito bem. Perceba, já estava idealizado. Então não é como eu me comporto que vai mudar a situação que Deus quer.
É óbvio que não é por causa disso que eu vou me comportar de qualquer maneira. Não é isso que eu estou apregoando aqui. Eu estou dizendo que Deus tem propósito em tudo aquilo que Ele faz. Existem coisas que nos acontecem que desafiam a barreira do crível. Um cristão, irmão, passando cada coisa, cada situação, que a pessoa olha e diz, meu Deus, o que é isso? A vida do próprio Jó, que teve desgraça sobre desgraça acontecendo. Alguém diria, pô, um camarada desse serve a Deus? Meu irmão, é só aparência para nós. Há um propósito de Deus em tudo o que Ele faz. O Deus que cria, Ele faz manutenção daquilo que Ele criou. E se Ele criou você e trouxe para a graça e colocou em você o nome dEle, amigo, olha, há propósito de Deus para a sua vida. Alegre-se no Senhor, porque nele você vive, nele você existe. Que Deus te abençoe, rica e abundantemente, em nome de Jesus.